Inteligência artificial vai acabar com o mercado de mentorias, cursos ou infoprodutos? Será que as pessoas ainda vão pagar por conhecimento, já que elas podem acessar o ChatGPT, perguntar o que elas quiserem e extrair respostas? Será que isso é verdade? Tem muitas pessoas que ainda não entenderam de fato o que aconteceu depois de 2023, quando a OpenAI trouxe o ChatGPT para as pessoas e como que esse comportamento de compra, ou seja, de consumo de informação, acabou mudando. Nesse vídeo de hoje você vai entender de fato qual é o principal diferencial de quem quer vender conhecimento e que de fato as pessoas ainda vão comprar, ou seja, o que ainda tem valor. E aqui na minha tela eu quero trazer para você a principal, ou seja, o principal ativo que as pessoas ainda vão consumir. Já que a inteligência artificial, ela mostra o como, o que é que as pessoas vão de fato comprar? A experiência real. O que é experiência real? Pensa comigo. Se você tem uma ferramenta, uma plataforma, um site que está no seu telefone e você busca, pergunta e ela responde o como, o que vai te fazer pagar por algo? É quando você tem o além do como. E o além do como, ele está na camada do porquê. E por mais que a inteligência artificial ela tenha a capacidade de cruzar dados, só quem viveu, que construiu coisas, consegue processar fatos. É por isso que a inteligência artificial entrega, de certo modo, conhecimento, ela consegue processar informações, mas quem tem experiência real, ou seja, que viveu de fato, consegue entregar fatos. E é aqui que está, na minha opinião, a grande ferramenta, a grande oportunidade, até, num certo modo, para quem quer trazer sua mentoria, ou seja, continuar sendo competitivo nesse mercado da informação. Muitas pessoas falam, né, que o futuro é você ter um SaaS, é você transformar o seu conhecimento em um micro SaaS. Sim, isso faz sentido, mas na minha opinião existem coisas que vão ser muito mais valiosas, porque quanto mais conhecimento você tem, mais confusão a pessoa acaba enfrentando, né? Então é aquele paradoxo da escolha. Se antes ela precisava de maneira intencional no Google pesquisar alguma coisa, agora ela recebe a informação com um input mais rápido. Mas o que acontece? Será que a quantidade, o volume de informação gera mais direção ou gera mais confusão? Então nesse vídeo eu vou trazer para você o que eu considero que são os 5 ativos da experiência real que você precisa primeiro entender esses ativos, como que eles foram construídos da sua vida. Toda pessoa experiente, ou seja, toda pessoa que tem experiência real tem esses 5 ativos e nesse vídeo você vai entender quais são. Eu demorei um pouco para chegar nesses 5 ativos e como que você pega esses 5 ativos e leva isso para as pessoas em formato de cursos, mentorias, infoproduto, enfim, ou consultoria. Então vamos lá, vamos entender aqui. Qual que é o principal diferencial e por que eu acredito muito que ainda tem muito valor para quem de fato viveu? Porque a IA, dependente do formato, aqui eu não vou me apegar a modelo, ela mostra o como. Ela vai cruzar dados, como eu falei, e ela vai entregar a resposta. Ela vai cruzar um monte de coisa que está publicado, enfim, com o seu banco de dados interno, e ela vai entregar para você, para o seu cliente, enfim, ela vai te mostrar o como. Mas isso de fato tem valor? As pessoas vão querer comprar? E aqui é onde entra a minha tese da experiência real. Se você nunca viu esse termo, eu criei, enfim, eu consegui concatenar essa ideia, ou seja, da inteligência artificial com a experiência real versus, né, ou seja, um contra o outro, porque de fato, cada um tem o seu valor. Eu uso todos os dias IA eu considero que ela é uma bicicleta, que ela me ajuda a acelerar as ideias, a organizar, a pesquisa, mas tem coisas que, na minha opinião, a IA nunca vai substituir. A experiência real é de fato uma delas. E se você está no mercado de educação, assim como eu, você precisa entender, e essas 5 coisas que eu vou mostrar aqui vai trazer para você essa clareza. Por que as pessoas querem o porquê? Então, o porquê é de quem viveu, não tem como. Existem coisas que a IA não vai trazer. Então, se você é do mercado tributário,
O ChatGPT não sabe como é pagar imposto no Brasil. Se você é da área médica e você lá se formou e você estudou, por mais que o GPT tenha acesso a qualquer material, estudo científico, qualquer faculdade, ela não está lá na ponta, na clínica, no hospital. Então, a experiência real, ou seja, a vivência, é o ativo para quem quer entender e para quem quer se colocar e para quem acha ainda, né, que agora com o GPT, com as IAs, o mercado de consultoria e infoproduto morreu. E pelo contrário, eu acho que não morreu e não vai morrer. Então vamos lá, para a gente poder trabalhar melhor essa ideia aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que realmente o cliente compra? Quando você vende o seu conhecimento, o que o cliente está comprando? Ele está comprando a informação ou ele está comprando a direção? O que o cliente está comprando? Você, quando vende em pacote seu conhecimento, independente do formato, né? Nos outros vídeos eu falo que existem mais de 18 formas de você empacotar o seu conhecimento e vender. E não tem essa de high ou low ticket, tem inúmeras possibilidades que você pode trabalhar, mas se coloca no lugar do seu cliente que está lá agora vendo o seu conteúdo, que talvez passou pela sua página, pelo seu lançamento e que ele não comprou de você. O que o seu cliente compra? Se é mentoria, enfim, não importa o formato. O que o seu cliente compra? Vamos começar a trabalhar isso aqui. Bora lá. Os 5 ativos da experiência real. Se você conseguir capturar pelo menos 3 desses ativos aqui, que eu vou trazer para você, são 5, mas se você conseguir capturar, que é se fazer presente, entender que você tem esses 5 ativos, e desses 5 você conseguir plugar dentro das suas entregas, você vai perceber que o valor, ou seja, proporcionado para o seu cliente, ou seja, aquilo que ele está comprando de você, tende a fazer muito mais sentido. E aqui tem um ponto muito importante. Não se apegue à quantidade de informação, porque quanto mais informação você leva para o seu cliente, mais confuso ele fica. Os 5 ativos da experiência real não é sobre volume, não é sobre quantidade, é sobre direcionamento, ou seja, o mínimo de informação para o máximo de resultado. Então vamos lá. Quais são os 5 ativos da experiência real? Ativo número 1, a sua visão única. Eu conheço vários e vários experts ao longo dessa vida trabalhando nesse universo. Você conversa com um advogado, ele tem uma visão de uma coisa. Você conversa com outro, ele tem outra visão. E todos eles estudaram o mesmo direito, ou seja, pelo menos o Código Penal, enfim, as leis são as mesmas para todos. Mas aí, um tem uma visão e o outro tem outra visão. E aí você vai perceber que pessoas bem-sucedidas, ou seja, pessoas que fazem sucesso em determinadas áreas, elas têm um nível cognitivo, elas acabam desenvolvendo uma capacidade de unir conteúdos, ou seja, que é um conceito de lateralidade dentro da área dela. E quanto mais lateralidade você tem dentro de uma área, que você vai construindo conhecimentos que são paralelos ali, que não necessariamente são originários da sua área, mais a sua visão única ela se expande. Então, se você é mentor na área jurídica e você estudou oratória, cara, você vai conseguir falar muito mais do que quem não estudou oratória. Se você é mentor na área jurídica e você se especializou em negociação, que é uma área que até faz sentido, né? Ela tá junto ali dentro do campo, né? Um bom advogado é um ótimo negociador. Se você é da área jurídica e você estudou sobre IA, e agora você consegue ler contratos, enfim, processos utilizando a IA, então a sua visão única, ou seja, a sua capacidade daquele mesmo assunto, ela se expande e logo a sua valorização, ou seja, a valorização do seu conhecimento, ela vai se expandir porque a sua visão única, ela de fato, ela muda. E sem contar que é aquele feeling, né? Poxa, visão única, tá? Determinada lei eu consigo enxergar de um jeito, já outros colegas da área não. Isso aqui se aplica, obviamente, a vários e vários contextos de várias e várias profissões. Ou seja, o primeiro ativo da experiência real é a sua visão única e não se apegue à parte do conteúdo. Se apegue à parte da vivência. Experiência real é uma coisa, inteligência artificial é outra. Qual que é o segundo ativo da experiência real? O segundo ativo é erros cometidos. Para mim, o erro ele é muito mais valioso do que o acerto. Então, por exemplo, se um cliente me contrata e eu falo para ele assim, eu vou aplicar no seu projeto aquilo que eu consegui acertar ali investindo R$500 mil e voltando 10 milhões. Isso é uma coisa. Outra coisa é,
eu vou mostrar para você como não perder 3 milhões de reais em tráfego, como já aconteceu quando a gente pega ali projetos que investiram errado. Só que ninguém quer vender o erro. Só que o erro hoje, já que tem tanta informação, já que a IA, ela cospe tudo para você, os erros cometidos, para mim, na minha opinião, ele tem muito e muito valor. Por quê? Porque, cara, é o preço que eu precisei pagar. Então, se você nunca investiu em tráfego, e eu já investi não sei quantos milhões, eu tenho algo que você não tem, que é, eu errei mais do que você. Logo, quais são os erros cometidos na sua área que você já cometeu e que você não pode deixar o seu mentorado, o seu aluno cometer? Ou seja, quando a gente traça, né, a questão financeira, óbvia, é a mais clara, só que existem erros em todas as áreas. Se é uma empresa, se você é mentor de empresários, existem erros que você cometeu na contratação, seu RH, enfim, na área jurídica, na área tributária. Então, quais foram os erros que você cometeu e que não estão no chat GPT? E que a pessoa pode perguntar o que for, ela pode usar a IA que for, e não tá lá os erros que você cometeu. Ou seja, é uma experiência real. Por exemplo, se eu perguntar para o GPT agora como fazer uma campanha no Google, ele vai me mostrar como que faz. Ó, vai ali, aperta tal botão. Aí se eu perguntar para ele assim, o que você descobriu quando você fez uma campanha lá que o anúncio foi errado e você não viu que a campanha gastou 70 mil reais a mais, como aconteceu já? Ele vai saber me falar, não. Eu gastei 70 mil porque tinha um link errado. Então, ou seja, erros cometidos são o preço, aquilo que eu precisei passar e que o seu cliente não precisa, já que você tem ali essa, de novo, experiência real. Então, ativo 2, erros cometidos. Vamos para o ativo número 5. Você que não deixou o like aqui no vídeo, deixa o like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Então vamos lá. Beco sem saída. Existem coisas que, quando o playbook acaba, quando o manual acaba, você tem que criar do zero. Então, já aconteceu com você de determinadas situações ali, você se vê, cara, sem saber o que fazer? Então, sempre funcionou de um jeito, você sempre resolveu de um jeito e, cara, existiam situações que você precisou tirar a solução do nada. Ou seja, não tinha resposta pronta, ou você criava, ou você, enfim, quebrava, falia, enfim. O que já aconteceu na sua vida? De novo, na sua experiência real, quais foram as situações ou circunstâncias, ou enfim, experiências mesmo que você viu que, cara, não tinha jeito, e você foi lá e criou um jeito novo. Ou seja, beco sem saída. Pergunta pro GPT aí na sua área lá. O que aconteceu? Eu tenho várias situações aqui, né? Várias e várias e várias. Então pergunta pro GPT ali, tenta lembrar aí de uma situação que aconteceu com você e vai lá no GPT e pergunta o que ele faz. Faz esse teste aí, ou no GPT, ou no Claude, enfim, no Gemini. Pergunta para ele assim, olha, eu sou da área tal e aconteceu tal coisa, o que você faria? Vê se ele vai trazer para você o que de fato aconteceu. E o que eu falo? Que a experiência real é muito, muito, muito valiosa. Então, ativo número 3, beco sem saída. E uma recomendação extra, você que está vendo esse vídeo aqui, por mais que é legal você ver, né? Eu tenho essa sensação que quando a gente acessa um conteúdo que é legal, a gente vê que abre a cabeça, mas o que eu quero trazer para você? Escreve, poxa, o Diego tá me falando uma coisa que eu nunca tinha visto essa perspectiva. Caramba, legal. Quer dizer que existe a dicotomia, né? Ou seja, o lado oposto da inteligência artificial é a experiência real. Sim. E de fato, talvez você não dá valor, porque você acredita que essas situações aqui, para você é cotidiana, poxa, isso aqui meu cliente não quer. Cara, mas anota, lembra, tenta documentar, tenta conversar com alguém que viveu com você, para você ver como que isso tem valor para a pessoa que está do outro lado ali, que não faz ideia de como que ela pode resolver isso na vida. Então, ou seja, conhecimento ele tem valor. Vamos lá. 4. Ativo número 4. Descobertas. Cara do céu. Se eu fosse vender as minhas descobertas aqui. Vamos lá. Por mais que a informação ela é uma para todo mundo, né? Você, independente da área que você se forma, independente do seu campo de atuação, existe o playbook padrão para todo mundo. Mas tem coisa que você só sabe porque você foi lá e descobriu. Às vezes por um erro, enfim. É aquela coisa, era para entrar numa rua, você acabou entrando em outra, e lá você descobriu, poxa, que legal, olha esse restaurante aqui que eu nunca vi e que não tá no Google Maps. Então, assim, descobertas, na minha opinião, das 5 é a que eu mais gosto. Porque é aquilo que, poxa, a humanidade já se envolveu ao longo das descobertas. Então, quando você entende que
por mais que o que tem valor para o outro, né? E principalmente em áreas que você tem um campo acadêmico muito forte, né? Então, por exemplo, na minha área do marketing ali, existem, cara, a literatura vasta, né? Várias teorias, vários formatos. No universo do conhecimento, existem muitas pessoas produzindo conteúdo, mas tem coisas que você descobriu, só você sabe, e você talvez não tá olhando isso. E você talvez não tá dando valor para aquilo que você descobriu, ou seja, são coisas que você encontrou, esbarrou, sem querer ou querendo, enfim, você masterizou, você faz e você talvez não dá valor para isso. Então, cara, dá uma olhada com atenção nisso daqui. Aquilo que você faz, vê com calma se não tem coisa na sua área que você... Cara, isso aqui é top e ninguém faz. Então, ou seja, você é mentor, você quer ensinar as pessoas, você quer ensinar o padrão que todo mundo está ensinando, olha para essas 5 coisas aqui, essa quarta que você acabou de ver. Se você, com certeza você não vai encontrar um diferencial, uma coisa que ninguém nem faz ideia que existe. Ou seja, descobertas, ativo número 4. Qual que é o próximo, Diego? Vamos lá. Ativo número 5. Vamos abrir aqui. Esse daqui, cara, eu vou te falar, quando eu era músico, e esse daqui é o mais doido que tem, e esse daqui não é todo mundo que sabe extrair. Eu te falo que o toque único, ou seja, sua mão, dá um exemplo pra você, cara. Eu gosto de cortar o cabelo, e acho que todo homem tem isso, ele acaba se apegando ali a cortar o cabelo com uma pessoa. Cara, aí você vai, esses dias eu mudei de barbeiro, fui pra outra barbearia, e aí a pessoa, poxa, tem ali um toque diferente, né? Às vezes é alimentação, poxa, você tá ali, vai no restaurante, cara, tempero que esse cara faz ali, poxa, mas é arroz, pô, arroz é uma comida tão comum, mas a pessoa tem um toque único ali. Quais são, e aqui vai dar trabalho para você, não pense que é simples você encontrar isso aqui, mas quais são as áreas, as coisas que você faz que tem um toque único, que por mais que você tenha uma empresa com 500 funcionários, não tem ninguém que sabe fazer igual a você. Eu te garanto que esse toque único, ou seja, o seu feeling, a sua mão tá lá e você não... Ou você não dá valor, ou você não entendeu. E aqui tem uma linha muito tênue, que aqui quando você, principalmente quando é a área empresarial, e muitos empresários confundem isso daqui, que é eu não vou delegar aquilo que eu faço, porque ninguém faz como eu. Até certo ponto, existem coisas que, principalmente assim, quando você é um empreendedor, geralmente você é um artesão e depois você tem que meio que levar isso para uma linha de montagem. Ou seja, você tem uma empresa, a empresa quando é pequena e é você 100% que faz as coisas, é 100% do seu jeito. Então, qual a confusão que tem aqui? As pessoas não sabem a diferença de processo, né, e conteúdo. Então, conhecimento. Então, por exemplo, se aquilo que você tem lá é um conhecimento e você faz de um jeito, ou seja, a sua receita, o seu processo ali, ou seja, o modo de preparo, ele é único e você não consegue colocar no papel para as pessoas fazerem. Ou melhor, você coloca no papel, as pessoas pegam aquilo, e aí quando você prova, né? Vamos trazer, por exemplo, prático que é culinária. Tem uma receita de um bolo de cenoura. Então você faz o bolo de cenoura e aí explica a receita para outra pessoa. A outra pessoa vai lá, faz o bolo, e aí quando você corta, o seu tá melhor. Cara, mas aí você volta lá e você pega na colherzinha, 2 colheres de açúcar, 2 colheres. Bate tanto, a pessoa bate igual. Quando o bolo tá pronto, o seu fica melhor. Que parada que é essa? Cara, é o seu toque único. É o seu feeling ali. É aquele, poxa, cara... Isso daqui, eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem, que é, independente do cenário, independente da área, existem certos profissionais que parece que é a mão dele, parece que é um milagre. Ele toca a mão lá e o negócio de fato vai. Eu já vi muito isso, particularmente quando eu dava consultoria de marketing. Cara, eu ia lá, eu subia a campanha e a campanha vendia. Eu fazia o tráfego lá no Google, na Meta, enfim, qualquer plataforma de várias que eu trabalho. Eu vou lá e faço, o negócio vende. Aí passo para um outro gestor, fazer a mesma campanha. Eu vou lá e escrevo, né? Eu sempre gostei de processualizar as coisas, ó. A campanha vai ter esse nome, vai ter esse público, vai ter esse criativo. Aí a pessoa vai lá, sobe, a campanha não vende. O que é isso? Cara, é a minha mão. É o meu toque único. E quem vende conteúdo, quem vende mentoria, quem vende conhecimento, se você não sabe, cara, que você tem isso, e você
não viu, cara, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Cara, você tá perdendo assim, cara. Como que você faz, por exemplo, se você faz algo hoje e que, mesmo que as pessoas não reconheçam que aquilo que você faz é especial, mas você sabe, cara, ensina isso, mostra isso. Óbvio que às vezes, né, e aí você vai precisar de uma pessoa, e se quiser me ajuda para identificar, eu consigo, enfim, na maioria das vezes, né, nem sempre, mas eu consigo ali entender esse toque único, que é algo bem, às vezes, imperceptível. Mas se você trabalha em uma área e você acha que o seu jeito de fazer é igual de todo mundo, cara, não é. O seu jeito, ele é único, ou seja, a sua mão, é o seu toque, cara, independente da área. Existem áreas que é óbvio isso daqui, né? Os exemplos que eu trouxe pra você de culinária, enfim. Mas tem coisas que não é tão perceptível, melhor falando. Não é óbvio assim. Mas essas 5 coisas aqui, ó, recapitulando aqui, ó. A sua visão única, né? Os erros cometidos, o beco sem saída, as coisas que você precisou ali, né? Enfim, se reinventar quando não tinha mais playbook. As descobertas e o seu toque único são os 5 ativos da inteligência, que a inteligência artificial ou qualquer ferramenta de IA, de machine learning, ou qualquer empresa do mundo não vai conseguir replicar, por mais que você ache que isso não tem valor. Então, se você vende conteúdo, vende mentoria ou quer entrar nesse mercado e não entrou porque acha que o mercado acabou, porque agora as pessoas não consomem mais conteúdo e você se identificou com essa lógica aqui de enxergar as coisas, aqui embaixo tem um link do meu Instagram, curte esse vídeo aqui, comenta, deixa aqui a sua dúvida, seu comentário e vai ser um prazer te ajudar. Então, se inscreve nesse canal, curte para mais vídeos como esse aqui. Então, até o próximo.